Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Hoje o tema que eu trago para nós aqui como reflexão é um semeador saiu a semear, que está lá na parábola, famosa parábola do semeador. Ela é uma parábola que traz para nós grandes ensinamentos e um grande lembrete de cultivarmos a semente da palavra do Senhor nos nossos corações para que frutifiquemos. Se nós não cultivarmos a semente, vai acontecer como aconteceu na que caiu aqui entre os pedregulhos e ela não vai crescer. Vamos à leitura? Então tá lá em Lucas 8, no versículo, a partir do versículo 4, para quem tem a Bíblia Ave Maria, é a página 1357. Um adendo importante. Essa palavra vem muito de encontro com o nome do grupo de oração, que está ao contrário, mas Pequena Semente do Senhor Jesus. Então, o nosso grupo de oração leva esse nome e leva também essa missão de continuar semeando, cultivando as sementes nos corações dos servos e de todos que passam toda semana lá, os que perseveram, os que vão a primeira vez e talvez não voltem, mas nós temos um papel fundamental de fazer essa semente que foi jogada germinar, dar frutos. Então nós, como servos do grupo, precisamos nos preocupar em como nós estamos auxiliando a Assembleia, né, os irmãos que vêm procurar a palavra de Deus, como nós estamos auxiliando eles nesse cultivo. Vamos à leitura. Havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Dito isto, Jesus acrescentou alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola, e ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola, aqui a chave. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração para que não creiam nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolheram com alegria, mas não têm raiz porque creem até certo tempo. E na hora da provação, a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são as que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retenha e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que ensinamento maravilhoso. Que ensinamento não é maravilhoso, né? Nessa palavra de Deus. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Os ensinamentos que ele deixou para nós são muito ricos. Quanto mais eu leio, mais eu tenho sede de compreender mais, porque é tudo muito grandioso, maravilhoso e perfeito para nós. Então, quem tem ouvidos, ouça. É isso que nós precisamos fazer, ouvir a palavra de Deus, mas ouvir não com o ouvido daqui, ouvir com os ouvidos do coração, para que a palavra ela entre em nós e ela encontre esse solo, né, bom, essa terra boa para frutificar e dar os frutos.
Aí aqui, então, vamos, né, a compreender um pouco mais a palavra. É interessante que fala aqui no começo, né? Havia se reunido uma grande multidão que veio aí de diversas cidades. Que grande multidão é essa, né? O que eles queriam com Jesus? Nos capítulos anteriores, São Lucas vem falando de alguns milagres, né, que Jesus vinha fazendo. Então, a cura do servo do centurião, não é renascimento, ressuscitou, né, o filho da viúva, o perdão à pecadora que chorava nos pés, enxugava com os cabelos e ungia os pés dele com perfume, a expulsão dos demônios de Maria Madalena. Então, tudo que Jesus vinha fazendo, esses grandes sinais, esses milagres e toda a palavra que ele vinha falando, já tinha se espalhado por muitos lugares, né? Por várias terras, até as terras mais distantes. E as pessoas estavam então se reunindo em busca de Jesus atrás dos seus milagres, atrás dos seus sinais. Elas não estavam ali à toa, né? Elas estavam ali. E aí, por que Jesus então conta essa parábola? Porque dentre aquela multidão, nem todos seriam seguidores fiéis dele. Não eram e não se tornariam. Exatamente pelo que coloca aqui. Porque as nossas intenções, quando nós vamos procurar Jesus, também fazem diferença. Então, se eu tenho a intenção de vir, por exemplo, de ir até o grupo de oração, eu preciso que Deus resolva a minha vida. Eu tô com uma dívida enorme, eu preciso que Deus resolva o meu problema. E aí eu vou ao grupo de oração, esperando uma palavra de Deus direcionada diretamente para mim, me jogando dinheiro do céu para resolver os meus problemas. E isso, sinto informar, não vai acontecer, né? Eu vou ao grupo de oração porque eu estou com um problema no meu relacionamento e eu preciso que Deus resolva este problema no meu relacionamento porque eu não aguento mais. Sinto dizer, mas Deus talvez não vá falar o que você espera ouvir naquele momento. Ele vai falar com você, ele fala com a gente em todos os momentos, mas não do jeito que a gente espera. As coisas não acontecem do jeito que a gente espera e é nesse momento que nós estamos com o nosso coração fechado e somos a semente que cai pelo caminho e os pássaros comem. Os pássaros são realmente Satanás, porque ele coloca na tua cabeça de que Deus é todo poderoso, então eu vou lá pedir para ele e ele vai fazer. Se ele não fizer, é porque ele não é tão poderoso assim. Meu Deus do céu. Senhor, né? Perdoe essas pessoas que estão com o coração fechado. Então, as pessoas, essa multidão que ia atrás de Jesus, buscava por sinais. Nem todos estavam de coração aberto para realmente conhecer a Jesus, o que ele tinha de ensinamento para nós. Eles estavam muito fechados na lei, então eles não queriam verdadeiramente conhecer, eles queriam ouvir o que eles esperavam. Eles queriam o milagre que eles precisavam. E a gente sabe ao longo da história que não é assim que Deus trabalha, né? Então, as sementes que caem pelo caminho são essas pessoas que vão, né, que vão procurar a Jesus, ou porque alguém falou, ou porque ouviu falar, mas que não vão verdadeiramente com o coração aberto para receber o que Jesus tem para falar. Nem sempre o que Jesus tem a dizer para nós, o que Deus tem para mostrar para nós, dizer, é da forma como nós queremos. Às vezes nós precisamos abrir mão de algo que nós não queremos abrir mão, mas é o que Deus está nos direcionando. E aí, se a gente não está verdadeiramente disposto, o Satanás é que vai afastar a gente da palavra de Deus. A semente que cai no solo pedregoso são as pessoas que creem, mas por um tempo. E depois isso se esfria. No sentido de que, né? A pessoa vem ao grupo, ora em casa, vai à missa, né? Não sei. Mas a pessoa tem a sua fé. Acredita que Deus pode agir. Eu creio em Deus, né? É o que a gente aprendeu no retiro, é a fé teologal. Eu acredito em Deus, acredito que Jesus me salva. Porém, quando encontra um problema,
não, mas Deus não existe então, porque Deus fez assim comigo. Ah, uma doença comete, né? Alguém da família, alguém próximo, alguém amado, alguém querido, e às vezes a gente, por não ter essa fé, por não ter esse solo preparado, esse solo bom, a gente desanima já neste momento, pensando, porque Deus quer o mal para mim. Deus não quer o mal para ninguém. Deus não quer, né? O mal, ele entra no mundo, na nossa vida, não é por Deus. Deus, às vezes, permite para que nós, de alguma forma, possamos aprender algo, modificar algo, transformar algo, né? Realmente provar a nossa fé, o nosso verdadeiro amor a Deus. Então, essa semente no solo pedregoso são as pessoas que elas acreditam até certo ponto. E aí é muito aquilo que a gente ouve, né? Ah, não vou na igreja. Rezo em casa, não vou na igreja porque não precisa, minha fé, e aí a pessoa acaba abandonando a fé. A gente tem muita gente aí que tá no ateísmo porque quando precisou não teve a resposta que queria. A semente que cai entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem, acolhem, vivem e permanecem por um tempo, mas ao passar do tempo outras prioridades vão vindo, e aí eu vou deixando minha oração de lado, eu vou deixando o grupo de oração de lado, eu vou deixando os retiros de lado, eu vou deixando as missas de lado, começo a ir só na missa de domingo, daqui a pouco nem na missa de domingo eu tenho frequência mais, e aí com o tempo, né, esses espinhos, esse esfriamento do nosso coração, porque nós não conseguimos continuar a rega dessa semente com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Então a gente caminha um tempo e aí vem o trabalho, me sufoca, as tarefas de casa me sufocam, o lazer me sufoca, o descanso me sufoca, tudo vai me sufocando, e Deus eu vou deixando para depois, e a semente sem ser regada, infelizmente, ela vai morrer. E a terra boa, que aqui esse final da passagem é maravilhoso, ó. A terra boa são as pessoas que ouvem a palavra com o coração reto e bom, né, com aquela verdadeira vontade, retém e dão fruto pela perseverança. Dá fruto pela perseverança. Então o fruto, ele não vem da noite para o dia, não é eu vim hoje, amanhã eu sou uma nova pessoa, sou totalmente transformada, sou santa, sou uma bênção. Não. O fruto, ele vem pela perseverança de nós buscarmos dia após dia, essa mudança interior, esse conhecimento da palavra, que é através desse conhecimento, através da oração, através da gente compreender o que Deus tem para nós em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus sempre tem algo bom para nós, mesmo nos momentos ruins, ele tem algo bom para nós, mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar, mas a perseverança é o que nos ajuda a permanecer, né? A perseverança nos ajuda a permanecer em Deus. E aí eu queria fazer um breve testemunho, vamos dizer assim. Quando eu comecei no grupo de oração, eu estava empolgadíssima, né? Tanto que eu, às vezes eu penso, gente, né? As pessoas fogem tanto de servir no grupo de oração, e eu, pouco depois que eu estava no grupo, eu fui querer servir, eu queria servir, né? Enquanto muita gente foge. Eu falo, gente, será que é normal isso, né? Acho que eu sou meio doida. Mas, e aí eu lembro muito bem, um servo chegou para mim no momento e falou que era normal essa empolgação, alguma coisa assim. Não lembro exatamente as palavras que ele usou, né? Mas que era normal essa empolgação, mas que isso durava 6 meses. Que ele já tinha visto muita gente que chegou empolgada, com vontade, não sei o quê, e depois de 6 meses esfriava e não aparecia mais.
E eu guardei, ó, tanto que eu guardei isso até hoje. Vai fazer 3 anos que eu tô no grupo, né? Então, era um tipo assim, ó, se você passar dos 6 meses, você permanece. Se você não passar, não passou. É a semente que caiu no solo e aí ela foi frutificando pela perseverança. Então, essa palavra que esse servo falou pra mim podia ter me desanimado ou me motivado. No caso, me motivou, porque eu pensei assim, eu falei, o quê? Eu não vou ser estatística. Não quero ser essa estatística. Eu vim aqui para quebrar essa estatística. Não vou ficar só 6 meses e vou embora. E vou fazer aí 3 anos de grupo. Mas, talvez, se falasse para outra pessoa, ou para mim mesmo, mas num outro momento, acolheria isso como tá dando meu tempo. 6 meses tá dando meu tempo. E quando chegasse esses 6 meses eu desanimasse. E vou dizer que, olha só que interessante, né? Caramba, né? Pensando agora. Perto dessa época aí dos 6 meses, eu realmente estava meio que numa crise, vamos dizer assim. Não sei, eu tava na dúvida se realmente era isso que era para eu permanecer. Não vou mentir, cheguei até a ir em outro grupo de oração para ver se em outro grupo de oração eu teria, não sei, um acolhimento diferente, né? Deus falaria comigo de maneira diferente, né? Não sei. Mas procurei outro grupo de oração. E eu fui 2 vezes, 2 semanas seguidas nesse outro grupo de oração. E lá mesmo, Deus falou para mim que não era para eu procurar outro lugar. Que o lugar que ele tinha preparado para mim era na pequena semente. Eita glória. E aí, nesse momento de dúvida, se eu fosse levar à risca o prazo de 6 meses de validade, eu teria abandonado. Mas, glória a Deus, a semente já estava, né, frutificando. E eu espero que continue frutificando. Eita glória, não era pra chorar, que coisa! Mas é a importância de nós estarmos com o coração aberto. Olha só, né? Nós precisamos estar com esse coração aberto para acolher a palavra de Deus, compreender, discernir sobre, para não sermos enganados pelo demônio, para não sermos enganados pelos prazeres da vida. Porque eu já falei um tempo atrás, né, pro meu marido, não vai deixar eu mentir aqui, né? Ele falou pra mim, nossa, Bruna, eu não tenho a sua força. Eu falei, que força? Não é força. É que eu sei o que precisa. Mas não quer dizer que eu venha toda segunda-feira cheia de energia. Ai, meu Deus, tem dia que vem misericórdia. Eu queria só ficar deitada, quietinha, né? Relaxando, descansando, comendo alguma coisa gostosa, jantando, né, no horário normal. Mas é que eu sei que essa semente, ela não vai ser semeada por mim mesma. Não vai ser semeada por mim mesma. Dentro da minha casa. Não vai. Não vai. Porque Deus, desde o começo, o que Deus faz? Ele age através das pessoas. Ele age através das pessoas. Então, o contato que a gente tem com as pessoas no grupo de oração, o contato que a gente tem com as pessoas na missa, ou em qualquer outro momento que a gente tenha, né, a intenção de falar sobre Deus. Então, Deus usa das pessoas. E aí Deus pode usar da pessoa que está na acolhida, Deus pode usar da pessoa que está na pregação, na condução, na música, Deus pode usar da pessoa que está sentada do seu lado. O importante é, né, nós termos isso, que a palavra, para ser semeada no nosso coração, ela não vai ser semeada por nós mesmos. Não vai ser semeada por nós mesmos. Nós precisamos abrir o nosso coração, né, tirar as escamas dos nossos olhos
e permitir o agir do Espírito Santo, e o agir do Espírito Santo vem na oração, vem pelo irmão, vem pela presença, vem pelo empenho, vem pelo não desistir, vem pelo colocar Deus à frente. Ah, hoje eu não vou porque eu trabalhei muito, mas você tá na sua casa? Dá tempo, vem, sabe? É realmente a gente colocar Deus na prioridade que Ele deve ter na nossa vida como o grande, poderoso Criador, semeador, palavra transformadora, amorosa, Pai. Então, é isso. Nós precisamos lembrar que nós, como grupo de oração, temos um papel fundamental no semear dessa semente. Deus deixou para nós a semente dele. Ele deixou para nós aqui, ó, uma grande semente. Quantos frutos podem sair dessa semente? Mas como que nós, como servos, estamos contribuindo para essa semente ser semeada no coração das pessoas que estão à procura de Deus? Primeiro, produzir os frutos dentro de nós, para daí então nós podemos, pela ação de Deus, pela experiência que Deus nos der, pelo acesso que Deus nos dá, pelo conhecimento que Deus nos dá, então, auxiliar o irmão a semear essa semente no seu próprio coração. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para a gente poder terminar. Ficar de pé. Aqui ninguém precisa ficar de pé, tá, gente? Pode ficar sentado mesmo. Então, que nós possamos reconhecer a palavra de Deus como essa semente que necessita de uma terra boa para poder dar os frutos. E que essa terra boa nós vamos conseguir semear ela, adubar, dar a umidade que precisa, através desse encontro com Deus, com os irmãos, com o Espírito Santo, que nós possamos pedir para o Espírito Santo vir agindo em cada um de nós, nos dando a força, o poder necessário para podermos semear essas sementes nos nossos corações. Não sei se esse é o fim que eu gostaria na oração, mas às vezes falta palavras para expressar, mas que nós possamos realmente compreender, acolher essa palavra, que nós não busquemos somente por sinais, que nós não busquemos por milagres, mas que nós busquemos por conhecimento, que nós busquemos o amor de Deus na nossa vida, que nós busquemos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, que essa fé ela cresça como essa semente que cresce, que dá os frutos, e nós só vamos conseguir fazer isso crescer se nós nos dedicarmos, se nós adubarmos. É isso, não sei, é isso. Esse final não ficou como eu gostaria, mas eu sinto muito forte no meu coração que é oração. Oração, 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 oração. Oração em casa e oração em grupo. As duas formas são importantes. Em casa, para nós podermos enxergar a nossa realidade, podermos enxergar o nosso eu interior, o que Deus tem a falar diretamente conosco, modificar o nosso dia a dia, até porque a gente não consegue estar reunido aqui todos os dias, mas que nós precisamos fortalecer a nossa presença como grupo de oração, porque nós estamos aqui como o auxílio para os demais. Nós fomos escolhidos neste tempo pelo Senhor para que sejamos ali o regador dessa semente. Então nós precisamos estar com a nossa vida de oração fortalecida para essas raízes estarem muito firmes e os frutos que derem através dessa semente que fortaleceu dentro de nós
sejam vistos, acessados pelas pessoas que vêm procurar o grupo de oração. E que eles tenham a oportunidade de conhecer a Deus como nós um dia podemos conhecer e perseverar como nós estamos perseverando e que nós possamos perseverar cada vez mais juntos. Deus deixou a igreja para que nós estejamos todos em comunhão junto a Ele. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eita, glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.